Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros, do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Olá. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador seja para todos nós. Olá, Tereza Sanches, seja muito bem-vinda. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Anunciar a mensagem do século,
que o prêmio somado ultrapassa R$ 1 bilhão, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Gratidão. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live, e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações para darmos início à live, à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AEG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para que Ele possa abençoar esta live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Também peço, Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria e a tua alegria para
através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aqui na live ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração sorteada foi a oração de número 6, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @IG1318-37300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos nesta live. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Hoje é de número par. Rebanho de número par, 12, e rebanho de número ímpar, 11. Vamos ao sorteio do livro. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de... ímpar. Perdão. Hoje começamos com ímpar. 11 e 12 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Isaías para a meditação do rebanho. Capítulo 30 do livro de Isaías. Capítulo 30 do livro de Isaías. Contém 33 versículos, que diz assim: contra a aliança com o Egito. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e faz aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que desçam do Egito sem consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a Anéis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho de número ímpar, 5, e de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro é o livro de Esther, 10 capítulos.
Livro de Esther. Vamos ver aqui o sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Esther contém 17 versículos, que diz assim: Esther promete interceder pelo seu povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com um grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. O livro é o livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Noemi e Ruth. Versículo 1, 2, 3 e 4. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 41 do livro de Gênesis. Capítulo 41 contém 57 versículos. Que diz assim: José interpreta os sonhos de Faraó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passando 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas famosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e as vacas magras comiam as 7 formosas, à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor.
capítulo 2 do livro de Efésios. Capítulo 2 do livro de Efésios contém 22 versículos. Do pecado para a salvação pela graça. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos, por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o Senhor Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Agora eu irei ler um recadinho para vocês, das nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção. Todos que são ofertantes e administram nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor para Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé religioso. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 700 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldição vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentro das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos.
Eu irei fazer agora, sortear mais uma oração, para darmos continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live, da Tua igreja virtual, @ig1318-37300, estas vidas que estão juntas conosco, em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração, para serem igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Vamos agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 2 Tessalonicenses, vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 17 versículos. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus o Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, e que não nos vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado, Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 26 do livro de Levítico. Capítulo 26 do livro de Levítico contém 46 versículos. Bênção decorrentes da obediência. Versículo 3, 4, 5 e 6. Se andartes nos meus estatutos, guardarte os meus mandamentos e as cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, a árvore do campo ao seu fruto. A debulha e estenderá até a vidima, e a vidima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitai-vos, e não haverá quem vos espantes. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. O livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 13 do livro de Apocalipse. Capítulo 13.
Capítulo 13 do livro de Apocalipse contém 18 versículos. A besta que emerge do mar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 23 do livro de 2 Reis. Capítulo 23 do livro de 2 Reis. Capítulo 23 do livro de 2 Reis contém 37 versículos, que diz assim: a morte de Josias, versículo 28, 29, 30 e 31. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não lhe escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido no primeiro encontro. De Megido aos seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazido. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez reis em lugar de seu pai. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses de Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram seus pais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. O último rebanho de número 13 ímpar e 14 par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos lá. Glória ao nosso Senhor. Sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 10 do livro de Salmos. Capítulo 10 do livro de Salmos contém 18 versículos, que diz assim: a derrubada dos ímpios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde na hora de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 97. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo nessa passagem de Mateus capítulo 11, porque ele fala sobre o jugo e o fardo dele, que é leve e suave. Mas tenha muita atenção, pois não podem ficar parados. Você tem que produzir muitos frutos e eles devem permanecer para que a presença, a paz, a graça e a alegria do Senhor seja o Cristo permanente sempre em você. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que você não precisa fazer nada com o jugo e com o fardo do Senhor Jesus o Cristo, e ainda assim vai ter os benefícios das promessas dele e a salvação em vida eterna, livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa denúncia de número 97 dentro as mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 58, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui o sorteio da oração. A oração de número 8. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui. Mentaliza aí o número de 1 a 20. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Que é o sorteio do capítulo 15 do livro de Números. Capítulo 15 do livro de Números contém 41 versículos, que diz assim: castigo pela violação do sábado. Versículo 32, 33, 34 e 35. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a roda à congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o aprenderá fora do arraial. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Naum, 3 capítulos. De Naum. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum.
E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria que vendia aos povos a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glória ao Senhor. Vamos aqui a mais um sorteio. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 4 do livro de Josué. Capítulo 4 do livro de Josué contém 24 versículos. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes e os pés, tomai 12 pedras, e a levai convosco, e depositá-las no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Aqui é o sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque, que contém 17 versículos, que diz assim: A iniquidade de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos sortear aqui do capítulo, do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: A promessa do Senhor a Zorobabel. Versículo 20, 21, 22 e 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos fazer mais uma oração para dar
continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada, e lembrando que a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Oração de número 1. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, vamos dar continuidade aqui, mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos dar continuidade aqui. E o livro sorteado foi o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Segunda Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: a fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 1, 2, 3 e 4. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentimos coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui o sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes contém 17 versículos, que diz assim: a submissão diante do rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e mudar-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em causar mal, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulo. Livro de Provérbios. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 31 do livro de Provérbios. Capítulo 31. Capítulo 31 do livro de Provérbios contém 31 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: o louvor da mulher virtuosa. Versículo 10, 11, 12 e 13. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede
o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 28 do livro de Ezequiel. 28. O 28 do livro de Ezequiel contém 26 versículos, que diz assim: profecia contra Sidom, versículo 20, 21, 22 e 23. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e diz: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela santificar, pois me enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, pela espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais o último livro, que é o livro de Lucas, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. O capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Lucas. Capítulo 12. Capítulo 12 contém 59 versículos, que diz assim: o fermento dos fariseus, algumas demonstrações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Posto em miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer: ande de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e ao que dissestes aos ouvidos no interior da sua casa será proclamado das eiras. Digo-vos, pois, amigos meus, não te demais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77, das mais de 70 denúncias, das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são três seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias.
Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Mentalize aí agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio agora. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Isaías, capítulo 30. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Esther, capítulo 4. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Levítico, capítulo 26. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 13. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 23. Número 8 vai meditar no livro de Salmos, capítulo 10. Número 4, Números, capítulo 15. Número 17, Naum, capítulo 3. Número 6, Josué, capítulo 4. Número 18, Abacuque, capítulo 1. Número 20, Ageu, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Número 12, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 15, Eclesiastes, capítulo 8. Número 9, Provérbios, capítulo 31. Número 2, Ezequiel, capítulo 28. E por último, número 5, Lucas, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora aqui para nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada no @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição desse vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Gratidão ao Espírito Santo verdadeiro por estar aqui presente conosco. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença e aguardo vocês na próxima live.